Olá pessoal, mais um vídeo para vocês, né? E hoje eu vou fazer eu vou mostrar a vocês aqui a leitura, né? A leitura de hoje, a primeira leitura pega um lápis e um papel para anotar, que é de Oséias, certo? Capítulo 2, versículo 16 ao 18. E o 20, do 21 ao 22, né? E o salmo de hoje não precisa nem notar, né? Que é o 144, 144. E a mensagem de hoje é de Mateus 9, 18, 26, certo? Mateus 9, 18, 26. Que a leitura de hoje repetindo aqui, Mateus 9, 18 a 26. Então é assim, ó. A mulher com hemorragia e a filha de Jairo, né? Diz assim: enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, prostou-se diante dele e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem pôr a mão sobre ela e viverá. Jesus levantou-se e os companheiros, junto com os discípulos, nisto uma mulher que havia 12 anos sofrido de hemorragia, veio por trás dele e tocou na franja de seu manto. E ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no seu manto, ficarei curada. Jesus voltou-se ao vê-la e disse: coragem, mulher, a tua fé te salvou, ou a tua fé te curou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão agitada, e disse: retira-vos, a menina não morreu. Ela torna, mas eles zombaram dele. Ela dorme, mas eles zombaram dele. Afasta a multidão, ele entrou, pegou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia disso espalhou-se por toda aquela região. Agora a gente vamos entender as tradições da época, as tradições do povo de Deus, que é muito interessante. Aí só temos que voltar aqui, né? Voltar aqui para ler um negócio. Ó. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se dele e disse: minha filha faleceu agora mesmo, vem impor a mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e acompanhou junto com os discípulos. Pronto. Então é o seguinte, ó. Esse chefe aqui, certo? Esse chefe é o seguinte, ele deve ser um chefe de uma sinagoga, um chefe ligado, também da família de Jesus, do povo de Jesus, né? Os hebreus, né? Que ele simplesmente chamou Jesus para ir lá, porque a filha dele tinha morrido, e Jesus foi livremente, Jesus foi até a casa dele, né? Jesus foi até a casa dele e lá ele curou a filha, né? O nome de Jairo, né? O homem, o nome de Jairo. Também Jairo também deve ser um nome hebreu também, né? Jairo. E ele curou a filha dele, né? Então, tem outra coisa interessante aqui também, que a filha dele já estava morta e ele, sabendo que a filha morta, com uma fé tão grande que disse que Jesus fosse lá, a filha dele voltaria a viver, né? E foi isso que aconteceu, a fé dele era muito grande. Mas tem uma coisa interessante também aqui, né? Nisto, uma mulher que havia 12 anos sofrido de hemorragias, veio por trás dele e tocou na franja do seu manto. Ela pensava consigo: se eu tocar
ao manto, eu ficarei curada, né? Então é o seguinte, gente, uma mulher com hemorragia, esse era um sangramento, como se fosse uma menstruação direto, né? A menstruação, ela tem uns períodos, talvez uns 3 dias, e aí para, não sei muito bem, né? Que é as coisas assim. Aí é normal. Mas aí essa mulher, ela tinha esse sangramento, tipo uma menstruação, mas que era todo dia, direto. Não era assim um fluxo grande, mas ela estava com uma hemorragia, né? Então isso é uma coisa que quando a mulher naquela época ela estava menstruada, então ela estava impura, era uma época impura. O marido não podia tocar nela, não podia ter contato com ela, não podia dormir com ela, né? E ela não podia tocar no ninguém, nenhum homem, porque assim ela tocaria no homem e deixava o homem impuro, né? Isso era o pensamento deles naquela época, né? Então ela estava impura. Então por isso que ela não tocou na mão de Jesus, no pé, no ombro ou na cabeça, não é a parte de Jesus, ela apenas tocou no manto, para que não tivesse contato direto com Jesus, para que Jesus, ele era sendo homem, não ficasse impuro, né? Não passasse a impureza para ele. Era proibido, ela poderia ser apedrejada por isso, né? Então o homem não chegava perto da mulher quando ela estivesse nesses períodos, né? de menstruação. E como aquilo ali parecia, era uma hemorragia parecida com menstruação, sair do fluxo de sangue do mesmo jeito, só que não parava, né? Não era 3 dias, 4 dias, sei lá, uma semana. Aí ela não parava, né? Não parava aquilo ali. Há 12 anos que ela tinha esse sangramento direto, né? Então ela era uma mulher impura, ela não podia tocar, ela não ter contato nenhum com nenhum homem ter contato com ela, né? Então é aí que acontece que Jesus curou. Aí ele tocou no seu manto. Ficarei curado. Jesus voltou-se ao vê-la e disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. Ou a tua fé te curou, né? E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe daí. Já é aquela continuação daquele fez curando a filha de Jairo, né? De Jairo. Então é isso, ó. Aí aqui, chegando à casa do chefe, Jesus viu tocadores de flauta e a multidão. Vocês têm ideia o que é isso, tocadores de flauta? Os tocadores de flauta era contratado para que naquela época, quando uma pessoa morria, né? Hoje não é comum, mas a gente vê sempre aí na internet pessoas o enterro, as pessoas tocando, colocam uma caixa de som, um paredão de som e sai com o enterro. Mas isso aí às vezes não. Isso é só a pessoa compra um caixão e chama o pessoal e faz aquela palhaçada. E eu não sei nem se é verdade ou é mentira, ninguém sabe. Mas na época era real isso aí. Ainda hoje na África acontece isso, né? Mas isso era real. O sepultamento de uma pessoa, né? Aí eles tocavam as flautas e saíam até o sepultamento onde fosse colocar o corpo, enterrar, sei lá o que, queimar. Aí eles iam tocando aquela flauta, com aquelas músicas lá, aquela coisa toda. Aí quando a pessoa morria, eles passavam a noite acordado e tocando flauta e talvez dançando, né? Eu acho que dançando também. Chegando à casa de Jairo, Jesus viu tocadores de flauta e a multidão agitada. E disse: retirai-vos, a menina não morreu, ela dorme. Mas eles zombaram dele, né? Quando a pessoa falar uma coisa, as pessoas prestem bem atenção dele. Se não tiver nada para dizer, fiquem calados, né? Porque às vezes as pessoas falam: eu vi isso aqui assim, sei o quê. A pessoa, coisa assim que é difícil de ver, né? Quando a pessoa diz que viu um espírito, um disco voador, uma coisa assim. Eu vi fulano não sei aonde, mentira, ele não estava lá não, ele estava aqui não sei o quê. Eu estava com lá, ele disse que tinha ido para você ontem, eu acredito nele. Então as pessoas zombam, né? Mas em vez de zombar das coisas,
em vez de fazer palhaçada garrofagem, como diz as mais velhas, né? É simplesmente ficar calado. Acreditou? Não. Talvez não, né? Que a coisa às vezes são difíceis de acreditar, mas fique calado, né? Então, zombaram dele. Afastando a multidão, ele entrou, pegou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia disso se espalhou-se por toda aquela região. As coisas se espalham rápido naquela época, não precisava de nenhum meio de comunicação, uma mídia, né? A coisa se espalhava rápido pelo povo, o povo era muita gente. Então, gente, vocês têm essa ideia, né? Que aqui eu estou mostrando como eram as tradições antigas. Como eram as tradições, o que se fazia, por que essas coisas aconteciam. Porque você lê a Bíblia e vê umas coisas dessas. Ah, Jesus chegou, estava cheio de tocador de flauta. Mas por que isso, né? Para que isso? Por que isso? Por que acontecia isso? Então eram as tradições da época e também do local, né? Do lugar onde eles moravam. São coisas que explica por que Jesus agiu dessa forma, por que o pessoal agiu dessa forma com Jesus. Então, essas coisas que eu estou dizendo a vocês, aí você lê a Bíblia, às vezes não entende, né? Não entende tudo, ou também às vezes você lê e nem quer entender isso aí, né? Mas é muito bom saber por que isso, entendeu? É bom saber por que isso, é bom saber dessas coisas, para que você complete um lado e complete o outro. Não é só dizer assim, eu estou lendo a Bíblia, eu vi que Jesus fez um milagre, eu disse que Jesus fez aquilo ali, viu aquele outro, mas também tem esse lado, né? Então, gente, foi mais um vídeo para vocês. Curta, compartilhe, olha os vídeos pequenos aqui embaixo, e short. Compartilhe, certo? E se inscreva no canal e que Jesus e Maria, a mãe de Jesus, lhe acompanhe vocês em todos os lugares que você for. Amém.